Glória a Deus. Um bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida, na sua casa, na sua família. É motivo de grande alegria nós estarmos aqui mais um dia na casa do Senhor, para aprendermos da Tua Palavra, para louvarmos o nome daquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, o nosso Senhor Jesus. Eu gostaria de estar trazendo uma mensagem para os irmãos, e o texto que a gente vai estar lendo está na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 9 até o 11. Você que tem a Bíblia na sua casa, esteja acompanhando com a gente, para a gente estar podendo meditar na palavra de Deus. Hebreus, capítulo 4, versículo 9, 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Eu particularmente gosto muito da carta aos Hebreus. É uma carta que vai estar nos ensinando, nos exortando acerca da nossa perseverança na fé. O povo estava sendo tentado a deixar as fileiras do Evangelho, mas o escritor ele vai dizer: perseverem, que as coisas que Deus tem preparado em Cristo é muito superior daquelas do Antigo Testamento. E se nós lermos o capítulo 4, versículo 1 até o 11, nós vamos ver sobre o repouso que Deus preparou. Nós vamos ver na palavra de Deus 3 tipos de repouso ou descanso. O primeiro descanso, Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, que eu, disse ele, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso, repouso para as suas almas. Talvez você esteja no seu lar aflito, cansado de tantas más notícias que você tem ouvido ultimamente na TV, na rádio, via internet. Tantas notícias, parece que não vai haver uma esperança, parece que não tem uma solução. E o mundo fala que a esperança é a última que morre. Mas não é verdade, porque a esperança, ela morreu há 2000 anos atrás. Mas essa esperança ressuscitou ao 3º dia. Então nós temos uma viva esperança. E é nessa esperança que nós estamos firmados. É nessa esperança que você pode encontrar descanso para a sua alma. É nessa esperança que você pode encontrar paz para o seu coração. É nessa esperança viva, bendita, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que você pode encontrar alegria, que você pode encontrar paz em meio ao sofrimento. É nessa esperança que nós estamos firmados. Esse é o descanso que todos aqueles que querem uma paz no coração podem encontrar. Jesus, ele disse: eu vos deixo a minha paz. A minha paz eu vos dou. Eu não vou dar a paz que o mundo dá, mas eu vou dar a minha paz, disse Jesus. Para que você tenha esta paz, você precisa confiar na pessoa de Jesus. Ele, o príncipe da paz, morreu por causa dos nossos pecados, ressuscitou, e você pode ter paz com Deus por meio da pessoa de Jesus, que está viva e viva pelos séculos dos séculos. Nós vamos encontrar um outro repouso, um outro descanso que se encontra no Antigo Testamento, quando o povo de Israel saiu do Egito. Deus libertou o povo do Egito, e tem muita figuração a respeito de nossas vidas. Deus libertou o povo do Egito. O povo caminhou 40 anos do deserto. E para entrar na terra prometida, Josué introduziu eles.
Deus, por meio de Josué, introduziu. E eles estavam na beira do rio Jordão. E ali no Jordão, Deus fala, entra a arca na frente. Quando a arca entrar, o rio vai parar de descer. E a arca vai parar com os sacerdotes no meio do rio Jordão. E foi o que aconteceu. Os sacerdotes carregavam a arca. Eles pararam no meio, ao tocar o pé na água, a água para. Aquele rio para de descer. Para a água aqui, para baixo fica tudo seco. E eles entram no rio Jordão. A arca para no meio do rio Jordão, num ponto seco ali. E o povo começa a passar. Eles passam. Quando todo o povo passou, Deus fala para Josué, Josué, pega 12 pedras. E você vai pegar 12 pedras que significam as 12 tribos de Israel. E você vai fazer um monumento em Gilgal. Para quê? Para que todo aquele que olhar aquele monumento, as gerações futuras que vierem, eles iam perguntar, o que significa isso? Isso daqui significa o livramento. Nós viemos, passamos pelo rio Jordão. E Deus nos concedeu de estarmos aqui. Simboliza a graça de Deus. E mais 12 pedras, Josué monta ali no meio do rio Jordão. Ele faz um monumento com mais 12 pedras ali. E quando a arca sai com os sacerdotes, a água volta a fluir novamente no rio Jordão. E o que simboliza essas 12 pedras do rio Jordão e as 12 pedras do Gilgal? As 12 pedras do rio Jordão significa a misericórdia de Deus. O povo passou no mar seco ali. Eles não foram tragados pela água por causa da misericórdia de Deus. E lá o monumento que foi feito em Gilgal significa a graça de Deus. Eles foram livres daquele perigo por causa da graça de Deus. Isso traz um simbolismo para nossas vidas. Muitas das vezes nós vemos pessoas perdidas hoje nas drogas, perdidas nas bebidas, muitas vezes caído numa sarjeta. Saber que outrora nós estávamos também perdidos, bebendo, usando drogas, cada um com seus delitos e pecados. Mas quando nós olhamos para essas vidas, nós falamos, nós estamos ali. Nós não estamos naquela sarjeta por causa da misericórdia de Deus. Ele nos tirou com mão forte, Ele nos libertou e nos escolheu para a salvação. E nós não estamos mais ali. É por causa da misericórdia de Deus. E aquele monumento em Gilgal significa a graça de Deus. Nós estamos aqui hoje, nós não estamos mais no mundo, é pela graça de Deus. É porque Ele estendeu as suas mãos para nós com olhar de misericórdia e nos tirou do mundo, e nós estamos reunidos aqui. Você está na sua casa reunido na presença de Deus, é por causa da graça bendita e maravilhosa de nosso Senhor. Ele escolheu você, Ele nomeou você para que você desse fruto e o nome dele seria glorificado. E esse descanso, quando eles entram na terra prometida, é o descanso físico das peregrinações no deserto durante os 40 anos. Eles não mais iriam peregrinar no deserto, agora eles entrariam numa terra que mana leite e mel. Este é o segundo descanso da Bíblia. Esse é o segundo descanso que traz como uma tipificação para nós, que nós entramos na terra prometida. Mas tem muita coisa a ser possuída, muita coisa a ser conquistada, muita coisa para nós fazermos ainda. Quando o povo entrou na terra prometida, teve derrotas, teve momentos de dificuldades. Eles foram conquistando as terras ali para ser distribuídas para as 12. Significa o quê? Podemos até ter momentos em que nós vamos vacilar, mas nós devemos perseverar. Nós devemos buscar conquistar as coisas para a glória de Deus. Tem muitas almas se perdendo, muitas coisas para nós fazermos para o reino de Deus, muita coisa a ser conquistada ainda. Mas há ainda o terceiro descanso que a Bíblia nos ensina, que é o descanso eterno. Há 3 fases da nossa salvação. A primeira é a justificação, quando nós fomos salvos da condenação do pecado.
A palavra de Deus nos ensina em Romanos capítulo 1 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A segunda fase da nossa salvação é a nossa santificação. Nós estamos sendo livres do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre nossas vidas, mas nós estamos lutando contra o pecado, contra o mundo, contra a nossa natureza. E a terceira fase da nossa salvação é a glorificação, quando nós seremos livres da presença do pecado. E é nesse repouso que a palavra de Deus nos ensina que resta ainda um repouso para o povo de Deus. Aleluia! E é nesse repouso que nós devemos perseverar. Jesus disse assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome todo dia a sua cruz e siga-me. Mas aquele que perseverar até o fim, esse vai entrar no verdadeiro repouso. Talvez a gente passe por momentos, Paulo fala que as aflições, que os problemas, que as dificuldades desse tempo presente nem se compara com o repouso, com o descanso que em nós há de ser manifestado um dia. E é nesse repouso que o escritor aos Hebreus cita e exorta os cristãos: não parem, lutem, perseverem, porque ainda resta um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso para nós. Nós estamos descansados, a nossa alma tem descanso por causa que nós fomos até Jesus. Quando Ele nos convidou, nós levantamos as nossas mãos fracas, Ele segurou em nossas mãos e nós fomos até Ele. E Ele deu descanso para nossas almas. Aquela aflição, aquelas angústias, aquele sofrimento do fardo do pecado, Jesus nos deu descanso. Mas ainda tem um descanso que nós podemos adentrar nele um dia. Nós não sabemos quando, mas resta ainda um repouso para mim, um repouso para você. Jesus, Ele disse: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, há descanso. Porque se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para esse descanso. Aleluia! E Ele disse que Ele é o caminho, Ele é a porta para nós entrarmos nesse descanso. Não há outra forma do ser humano alcançar esse descanso celestial, o descanso na alma que você está necessitando nesse momento. Jesus é a paz que você precisa. Jesus é a esperança que a humanidade precisa. Jesus é o verdadeiro descanso hoje e o descanso que Ele foi preparar para nós no céu. Mas é necessário nós perseverarmos, nós lutarmos contra a carne, nós lutarmos contra os desejos que afligem a nossa alma, para que nós possamos adentrar naquele descanso, aonde nós estaremos para sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e nem subiu, nem penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É esse repouso, é esse descanso que nós estamos aguardando. Nós já temos descanso hoje na alma, mas nós vamos encontrar o verdadeiro descanso físico na alma por toda a eternidade, no lugar onde Jesus foi preparar para nós. Lá não haverá mais choro, não haverá mais pandemia, não haverá mais tristeza, não haverá mais luta contra o pecado, pois lá o verdadeiro descanso nós estaremos para sempre, lado a lado com o nosso Senhor Jesus. Lá no céu, o céu só é céu, porque lá está o nosso Redentor.
Lá está o nosso Salvador que morreu por mim e morreu por você, naquela dura cruz do Calvário, para que nós pudéssemos encontrar descanso na alma e para que nós um dia, nós podermos entrar naquele repouso, naquele lugar maravilhoso que Jesus foi preparar para mim, para você, para todos aqueles que creem no Evangelho, para todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, para aqueles que não têm mais prazer nas coisas do mundo, para aqueles que se deleitam na palavra de Deus, para aqueles que se deleitam no pão da vida, para aqueles que se deleitam em beber da verdadeira água da vida, a água que jorra para a vida eterna. É nesse repouso, e o escritor vai falar assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso. É perseverança, é luta diária, é olharmos para Cristo, esquecer das coisas que para trás ficam, e olharmos para o nosso autor e consumador da nossa fé, e não nos desfalecermos, andarmos buscando fazer a vontade de Deus, buscarmos agradarmos ao nosso Senhor, aquele que não agradou a si mesmo, mas ele se esvaziou, ele deixou a sua glória, se fez servo, e achado na forma de homem, ele se humilhou para morrer morte de cruz, para que nós nos prostremos diante dele, e não diante das dificuldades que nós vamos encontrar, para que nós perseveremos, nós lutemos, nós avancemos, porque a Bíblia nos ensina: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco, e se Ele está conosco, nós somos mais do que vencedores. Nós somos fracos, mas com Cristo, Ele nos torna mais do que vencedores, pelo sangue dEle derramado na cruz do Calvário. Então não desfaleça, não abaixe a sua cabeça, não abaixe a sua guarda diante das dificuldades que você esteja passando, diante dos momentos que a humanidade está passando. Há um repouso para você. O repouso você pode encontrar hoje, um repouso na sua alma, entregando a sua vida a Jesus, reconhecendo Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, para que você tenha paz com Deus, para que você tenha descanso na sua alma, e o repouso eterno que Ele nos preparou, para aqueles que perseverarem até o fim, para aqueles que vencerem o pecado, para aqueles que vencerem a natureza dele carnal, para aqueles que vencerem o mundo, não ter mais prazer no mundo, para que você entre nesse repouso, nesse descanso que Deus preparou para nós. Persevere na palavra, persevere em busca incessante em Deus. Logo, logo, nós estaremos reunidos novamente aqui, para nós adorarmos a Deus em comunhão, em adoração àquele que vive e reina para todo sempre. Mas o momento, vamos buscar a Deus em casa, vamos nos reunir com aqueles que nós pudermos nos reunir, para nos fortalecermos um ao outro, para ajudarmos um ao outro em oração e uma palavra. E a palavra que vem para nós nesta manhã: persevere, lute, não abaixe a guarda, porque resta ainda um repouso para o povo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus faça resplandecer a glória do Evangelho de Cristo na sua vida, na sua mente e na sua família. Nós vamos estar fazendo uma oração neste momento, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Pai, pela tua santa e bendita palavra, que nos traz esperança, que nos traz gozo na nossa alma, Senhor, porque Jesus Cristo, teu Filho, foi moído por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e foi pelas suas pesaduras é que nós somos sarados hoje. E hoje nós temos paz com o Senhor, Pai, não por causa de nós, mas é por causa da tua misericórdia. Muito obrigado por tudo, Senhor, pelo privilégio de nós estarmos aqui. Isto é graça, isto é misericórdia do Senhor.
Não que nós merecemos, mas o Senhor nos amou e provou o seu amor para conosco. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada vida que está na tua casa. Abençoa aqueles que estão nos seus lares, Pai, neste momento. Se houver alguém aflito, se houver alguém que está chorando, se houver alguém que está com agonia na alma, se houver alguém que está enferma, Pai, em nome de Jesus eu te peço. O Senhor é poderoso para visitar essa vida, trazer paz do seu coração, trazer consolo, curar, Pai. Tenha misericórdia. Põe as tuas mãos, Senhor, e entra com a providência, visita essa família. Em nome do teu Filho Jesus, eu te peço, tenha misericórdia. E nos ajuda a caminharmos, Pai, por veredas de justiça, por amor do teu nome. Ó nosso bom pastor maravilhoso. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nos ajuda, segura em nossas mãos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.